Oportunidades Disfarçadas. Um livro que conta histórias reais de pessoas e empresas que, em meio a grandes crises, foram capazes de se superar com determinação e criatividade. Seu autor, Carlos Domingos, é um publicitário, empresário e escritor brasileiro. Foi redator e diretor de criação de alguns dos anúncios mais famosos do Brasil. Em 2000, fundou sua própria agência, a AD, atualmente uma das mais admiradas e respeitadas do país. Ganhou diversos prêmios, entre eles o Profissionais do Ano, da Rede Globo, e o Grande Prix de Criação, do Prêmio Abril de Publicidade. O grupo é composto por Emily Tavares, Isabela Aldi e Nicole Silva. Falaremos sobre o prefácio póstumo, a introdução e o capítulo Oportunidades Disfarçadas nas Crises. No prefácio póstumo, o autor faz uso da trajetória de Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Acontece que, antes de chegar a esse cargo, ele teve que enfrentar grandes dificuldades. Quando tinha 24 anos, abriu uma loja, só que acabou que não deu certo. Aos 32, tentou um negócio de advocacia com os amigos, mas rompeu a sociedade. A partir dos 45, tentou a política. Ele concorreu ao Senado e também à eleição geral, mas falhou nos dois. Apesar disso, Abraham conseguiu fazer história em meio a uma nação, sendo eleito à presidência com 51 anos. Com isso, Domingos nos transmite a seguinte mensagem: por mais que você encontre dificuldades pelo caminho, não desista, pois saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Introdução. Domingos conta que em maio de 2001, o então presidente do Valor Econômico, Flávio Pestana, o convidou para escrever uma coluna quinzenal sobre marketing. No começo, seu trabalho não teve muito engajamento, mas tudo mudou depois da publicação de seu primeiro artigo, de nome Oportunidades Disfarçadas, que falava sobre como as marcas Fanta, Nescafé, Bombril, Dixie e Swatch enfrentaram problemas encontrados e triunfaram. Por tamanha repercussão, publicou um segundo artigo com os casos da Avon, Gillette, Levi's, Apple, Walkman e Lacoste. O retorno foi ainda melhor. Continuou a levantar novos casos e a publicar os textos. Incentivado pelo tanto de feedbacks positivos, decidiu escrever o livro, que precisou de 7 anos de pesquisa. Ainda relata ter passado por um momento de crise, mas, graças às suas pesquisas, ele pôde se fortalecer e percebeu que poderia usar aquelas lições para contornar sua situação. A seguir, falaremos sobre os exemplos de oportunidades disfarçadas nas crises que são dados no livro, a forma como cada empresa lidou com esses momentos difíceis e conseguiu superar as adversidades. Monopoly. Entre 1929 e 1933, o capitalismo enfrentava sua maior crise. 1 em cada 4 trabalhadores perdeu o emprego, como era o caso do engenheiro Charles Darwin. Um dia, Charles lembrou de um passatempo que tinha conhecido no trabalho. Simulava negociar imóveis por valores fictícios. Então começou a desenhar na toalha da mesa uma cidadezinha, definiu algumas regras e todos gostaram. Tinha potencial. Querendo faturar com aquilo, procurou o principal fabricante de jogos da região. Explicou sua criação para os diretores, que não se interessaram. Mas ele não se deixou abater. Produziu o jogo por conta própria e virou sensação. Ao fim, Darwin se transformou no primeiro criador de jogos milionário da história. Fuckcompany.com. No final de 2000, uma crise financeira começou para aqueles que operavam com a internet. As ações das empresas de tecnologia despencaram. No caos, um site nasceu e se expandiu. Enquanto os portais quebravam, ele se alimentava disso. Criado pelo web designer desempregado Philip J. Kaplan, o endereço informava em primeira mão quais portais estavam para quebrar, anunciar falência, demitir funcionários e vender. Ou seja, tudo o que o mercado queria saber. No auge da crise, chegou a receber 1,2 milhões de acessos por dia. Gol. Após o 11 de setembro, a indústria de turismo e aviação mergulhou em sua maior crise. Com medo da ameaça terrorista, os passageiros sumiram. As companhias e fabricantes tiveram que demitir funcionários e se encolher. Entretanto, a Gol fez o caminho ao contrário.
Enquanto a concorrência cortava gastos, ela investiu. Aproveitou a desvalorização para comprar aparelhos de maneira vantajosa. Quando a crise amenizou e os rivais começaram a voltar em cena, a Gol já estava na frente. A empresa apresentou crescimento espantoso nos anos que seguiram. Nintendo. Em meados dos anos 1980, o mercado de videogames estava desgastado. Sobre isso, muitos fabricantes abandonaram o segmento. Mas a Nintendo chegou à conclusão de que a queda das vendas poderia ser resultado da falta de novidades e algo empolgante. Ou seja, a culpa era dos fabricantes que haviam se acomodado. A empresa fez então um movimento contrário, entrou com tudo nas diversões eletrônicas. Assim, ressuscitou o setor e virou a maior do ramo. Fortune. 4 meses depois da queda da Bolsa de Valores, surgiu uma publicação falando de economia, vinhos raros, hobbies elitizados e artigos caros. O preço parecia inadequado, muito caro. Para dificultar ainda mais, ela só podia ser adquirida por assinaturas. E não é que, apesar de tudo, em pouco tempo cresceu e conquistou os leitores de alta renda? A Fortune se tornou de grande impacto e praticamente inventou o jornalismo de negócios que conhecemos hoje. Cadillac. Nos anos 1930, as vendas das indústrias automobilísticas despencaram. Ao contrário da concorrência, que saiu oferecendo promoções, Cadillac ofereceu uma estratégia. O presidente da montadora, Nicholas Trajdak, acreditava que as pessoas continuavam a sonhar com luxo. Por isso, resolveu apostar na exclusividade. Ele percebeu que havia despontado na sociedade uma elite negra endinheirada, gente que não tinha acesso a símbolos de status pela segregação racial. Ousou oferecer seus veículos também para negros, que teve resultados satisfatórios. Sony. Depois da Segunda Guerra Mundial, o vendedor Komatsu, na Europa, tentava vender rádios. Os japoneses eram considerados como os responsáveis pela guerra, sofriam xenofobia e hostilidade. Além de tudo, os eletrônicos orientais eram sinônimo de péssima qualidade. Certo dia, em Hamburgo, Komatsu ofereceu pagamento ao proprietário de uma loja para que os produtos fossem expostos na vitrine por uma semana. Komatsu parou e observou os pedestres. Ninguém notava os rádios. Por dias isso se repetiu, até que ele viu um grupo de estudantes conversando na rua. Teve uma ideia. Pagou para que promovessem o produto. Os jovens entrariam na loja, conheceriam e fariam elogios aos rádios. Os jovens realizaram a ideia de Komatsu, e na manhã seguinte o proprietário começou a fazer negócios com ele. Com isso, vendeu absurdamente. A mesma estratégia foi usada em outras cidades e países. Avon. Era a final do século XIX e a situação econômica dos Estados Unidos não ia bem. Com 16 anos de idade, David vendia enciclopédias de porta em porta, mas bastava que as donas de casa o vissem com livros para que recusassem. Seu amigo farmacêutico aconselhou que as mulheres só se interessavam em ficar bonitas e atraentes. David pensou e decidiu oferecer um perfume como brinde a quem comprasse as enciclopédias. Para ajudar, o farmacêutico misturou os ingredientes e chegou a uma fragrância. No final, ele sentiu, com a experiência, um misto de alegria e decepção. Alegria, porque seu plano tinha dado certo, as clientes o ouviram. Decepção, porque não conseguiu vender as enciclopédias. Todos queriam os perfumes. David McConnell deixou os livros de lado e criou a Avon. Em 1960, Goiás recebeu ajuda financeira do governo, que os produtores rurais da região usariam no aumento das áreas de plantio e criação de gado. Para inspecionar as propriedades, contrataram empresas aéreas de São Paulo. Nessa situação, Adolfo, um rapaz de 24 anos, viu uma oportunidade de atender os agricultores locais. Largou seu emprego e financiou um avião. Muitos recusaram o serviço do piloto, já que ele não fazia parte de uma empresa. Mas Adolfo não desistiu. Comprou rádios intercomunicadores, distribuiu para os fazendeiros e disse que, se precisassem, poderiam avisar. Quando o primeiro agricultor chamou o piloto, os outros ouviram. Assim, um foi encorajando o outro a experimentar o serviço. Grande parte dos produtores se tornou cliente do jovem. Dessa forma,
O piloto Rolim Adolfo Amaro começou sua trajetória. Seu pequeno negócio se transformou na TAM, a maior companhia aérea brasileira. Amazon, a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, quase faliu no estouro da bolha da internet. Ela acumulou dívidas de centenas de milhares de dólares e foi obrigada a reduzir as operações. Seu valor de mercado diminuiu 95%. Porém, seu fundador Jeff Bezos não se deixou abater e acreditava no sucesso do negócio. Com todos esses relatos incríveis, podemos concluir que, mesmo grandes e famosas empresas passam por dificuldades, mas seus fundadores tiveram a capacidade de enxergar suas situações de maneiras diferentes e se levantaram dos tropeços, aprenderam e cresceram enfrentando os problemas de frente, e hoje estão marcados na história.